Rogério, você tinha comentado no nosso começo, você tinha histórias sobre o nosso querido Pai Blito, né? Que assim, que é um cara sensacional, um cara que faz uma É, falta assim, tremenda na nossa gigante. torcida, É. mas que está presente. Eu acho que é um legado que ele deixou. Eu acho que hoje o que a torcida que não, sempre foi, mas o que a torcida começa a demonstrar hoje muito mais que antigamente. Acho que pela fase que a gente vive, né? Esse resgate da torcida também pelo tempo que a gente ficou sem ir no estádio por causa da pandemia, passa muito pelo que o Pai Brito fez quando ele estava aqui, né? E o que você tem para dizer sobre esse cara que foi sensacional na nossa torcida? Então, eu acho que algumas pessoas, Lucas, que a gente perdeu recente, Salomé, Dona Rosa, Iris, o Pablito, eles mereciam viver esse Cruzeiro de hoje. Eu acho que eles mereciam, porque eles sofreram tanto quanto a gente em 2019, apanharam em 2020, e eu acho que eles mereciam viver essa parte do alto da roda gigante aí. Eu comentei com você mais cedo sobre o Pablito, basicamente porque eu tenho algumas histórias em que o Pablito, cara, era um aglutinador, né? O Pablito era um cara que juntava gente, né? É, e as melhores fitas minhas em relação ao Cruzeiro, em relação ao meu Twitter, em relação para foi o Pablo, foi o Pablo que me colocou, tá? É, em 2017, então, não sei se muita gente sabe que o Pablo ele trabalhava dando manutenção em máquinas e a empresa que ele trabalhava rodava o interior de Minas todo, tá? Então, por mais que ele fosse um cara muito presente em relação ao Cruzeiro e em BH e em torcida, o Pablo rodava muito o interior, né? E aí, cara, um dia eu já tinha conversado, ele tinha me chamado via DM no Twitter e falou assim: olha, eu tenho alguns grupos de WhatsApp e eu vejo que o seu Twitter tá esquentando. Eu tinha ali 3, 4 mil seguidores. Eu vejo que o seu Twitter tá esquentando. Você quer participar com a gente? Você parece que é um cara de boas resenhas, de boas histórias. Você quer? Eu falei, claro que eu quero. E aí foi quando eu troquei telefone com o Pablito pela primeira vez. E aí, cara, né, a gente passou a se falar com um pouco mais de frequência. E quando ele veio aqui em Monlevade trabalhar, eu falei com ele, cara, quando você vier em Monlevade, me avisa. Vamos sair, vamos bater um papo juntos e tal. E ele de fato me avisou, ó, tô em Monlevade hoje. E aí eu fui ao encontro dele e a gente começou a bater papo e eu comentei assim com ele. Era o finalzinho de 2017, Lucas. O Cruzeiro já tinha ganhado há pouco a Copa do Brasil em 2017. E eu comentei assim, cara, uma coisa que eu gostaria muito era de conhecer a Toca. Eu, minha esposa, meus filhos conhecemos a Toca, porque a gente é muito fanático, mas a gente não tem essas facilidades Uhum. sendo aquele interior. E ele se assustou, ele olhou para minha cara e falou assim: como assim, Rogério? Você conhece a história inteira do Cruzeiro, não conhece a Toca? Eu falei: não, Pablo, não conheço a Toca, eu não tenho essa oportunidade, não é um negócio fácil. Era tipo uma terça-feira assim, e ele falou assim: pera aí, mão no telefone, fez um telefonema na minha frente, assim, ligou pro Klaus Câmara, que é diretor de futebol do Cruzeiro, e falou: seu Klaus, Cruzeiro e Vasco domingo no Mineirão. Sábado o treino vai ser aberto para convidados? O Klaus falou: vai. Ele falou assim: então, eu vou te mandar aí agora 4 nomes, coloca na lista para mim. O Pablo não perguntou se podia, nada. Ele tinha essa carta na manga e ele me colocou nessa carta na manga. E foi um dia muito legal. A gente visitou a Toca, a gente tirou foto com todos os jogadores, a gente conheceu o Raul. Eu tive a felicidade de me encontrar dentro da Toca nesse encontro de Seu Lopes. Eu quase chorei quando eu vi o Seu Lopes. Nossa, Minha esposa falou assim: Rogério, você vai chorar. Eu falei assim: se eu chorar, não tem problema não. É, E aí a gente passou a se trombar muito. Teve uma festa em 2018 que foi o Rodrigão que fez a Metalzeiras. Na época o Rodrigão era da Metalzeiras, ele tinha um pub, era ele e o Ix fizeram uma festa. A Metalzeiras fez uma festa no pub do Ix em 2018, em que eu fui convidado para escrever, olha que legal, convidado para escrever um texto de homenagem ao Robson, ponta direita Robson dos anos 80. Os homenageados nesse dia eram o Robson, Célio Lúcio, Nonato, Careca, tá faltando, e o Hamilton. A festa chamava de Operários a Gigantes. E eu fui convidado a escrever o texto de homenagem ao Robson. Eu fui lá
E quem tava lá, o Pablo tava lá, já trabalhava na Transamérica nessa época. Quando ele me viu, ele veio, abraçou, chegou o famosinho do Twitter. O Pablo era muito generoso e veio me entrevistar ao vivo para Transamérica, enfim. Então, e aí depois disso a gente se encontrou em Esplanada Mineirão, encontrou aqui em Monlevade, enfim. A gente trocava muita figurinha. E quando ele adoeceu, quando ele teve Covid, quando ele sai, a gente se falava todo dia. Eu falei, Pablo, como é que tá? Pablo, você tá se cuidando? Toma cuidado, você tem um filho pequeno e tal. E no dia que ele internou, a última internação dele, eu liguei pra ele, falei, cara, como é que tá? Ele falou assim, ó, cara, eu saí do hospital ontem, eu tô bem, tava falando muito baixo, eu tô bem, tô melhorando, a saturação melhorou, eu tenho que ficar de olho, mas eu tô melhor e tô me cuidando. E aí à noite ele passou mal e foi pro hospital e infelizmente não voltou, né? A gente perdeu esse cara aí para esse vírus desconhecido, assim dizendo. E a última imagem que eu tenho é dele chorando, sentado na janela de um carro no dia do centenário do Cruzeiro. Cara, esse Aquela vídeo. zorra que ele arrumou em Belo Horizonte, que aquilo ali é coisa dele. Uma zorra, aquela carreata que ele arrumou em Belo Horizonte, que foi linda. Dia 2 de janeiro de 2021. Eu tava de Covid no dia do centenário do Cruzeiro, eu tava de Covid, eu acompanhei tudo de dentro do meu quarto. E eu me emocionei junto com o Pablo nesse dia. E, enfim, é um Esse cara. vídeo aí eu acho que é um vídeo que resume o que foi o Cruzeiro nos últimos tempos e o que foi o Pablito. Nesse vídeo, É, você tá falando dele sentado no carro, chorando, é algo que, assim, toda vez que eu vejo, eu também me emociono, porque é sensacional. Eu acho. Acho não, eu falei exclusivo esses dias no Twitter, Rogério, que a torcida do Cruzeiro tem uma mania que eu acho muito errada de querer julgar torcedor, sabe? De achar que um é mais torcedor que o outro, porque é. compra camisa original, porque vai no estádio todo jogo, porque frequenta mais vezes o Mineirão. Eu acho isso, assim, ridículo. Eu acho que cruzeirense é todo mundo. O que eu falo é que a gente precisa trazer cada vez mais para perto esses torcedores, sabe? Que Ó, muitos falam que são modinhas, vamos dizer assim, mas é deles que a gente precisa trazer para perto. Então, o que vai no estádio todo dia, o que já acompanha todo dia, esse cara tá aqui com a gente sempre. Então, a gente tem que ser mais igual o Pablito era, igual você falou, que são não só aglutinador. o Pablito, Salomé, a Iris, que você citou também, são torcedores, foram torcedores que faziam muito para o Cruzeiro, mas agregavam. Eles jamais batiam no peito para falar que era mais torcedor que ninguém. Muito pelo contrário, eles traziam mais gente para perto do clube. Eu acho que falta muito isso na torcida, principalmente agora que a gente saiu, assim, né, entre aspas, dessa tempestade, dessa maré que a gente viveu nos últimos 2 anos. Eu acho que chega, a gente tem que parar com esse ego de achar que a gente é mais torcedor que o outro porque tem sócio ou por qualquer coisa, né? Ô, Lucas, eu tenho 12 mil seguidores no Twitter hoje. Isso me faz mais torcedor que alguém? Não me faz. De forma alguma. Eu estudei a história do Cruzeiro, eu leio sobre a história do Cruzeiro. Eu sou melhor que o cara que anda com a camisa pirata? Não sou. Sabe o que acontece, cara? Eu tenho um filho de 11 anos, o Felipe. A Maria Laura tem 6. Mas o Felipe, ele me acompanha muito em relação a pensamento. E a gente tem uma coisa com a gente que é o seguinte: todo sábado de manhã, quando a gente vai sair aqui no centro aqui da cidade, a gente sai de camisa do Cruzeiro. Isso é regra, Uhum. pronto, não tem discussão. E todo torcedor do Cruzeiro que a gente vê, de camisa pirata, de camisa falsa, de camisa do Paraguai, de camisa original, todo e qualquer é um irmão de farda. A gente trata esses caras como nossos irmãos de farda. Eu posso nunca ter visto o cara. O meu filho me cutuca e fala assim, ó, tá passando irmão de farda ali, ó. Sim, aquele é irmão de farda. Então, sentimento, qualquer sentimento, inclusive o sentimento de um torcedor cruzeirense, não dá pra medir, cara. Não dá pra medir. Eu vi muita gente batendo no Pablito em vida, falando que essas bobagens de o Pablito intitulava a gente de GDT. Não sei se você já ouviu essa expressão. GDT é galera do Twitter. O grupo de WhatsApp, que eu até hoje tô lá, pela honra do Pablito, chama-se GDT6. É o sexto grupo montado. Só para você pensar aí, são uns 1.200 torcedores Aham. montados
ao redor de grupos de WhatsApp do Pablito. Então eu vi muita gente batendo nessa turma do GDT, querendo falar mal do Pablito. E o Pablito é um cara que nunca ganhou R$ 1 do Cruzeiro. Fazia o que fazia por amor ao Cruzeiro, igual a mim, igual a você. E diferente de vários outros que se dizem cruzeirenses, mas que quando tinha aquela tetinha ali em 2017, 18, estavam lá pegando para eles, ok? Muita gente fala assim, direto, cara, vem gente no meu Twitter falar assim, marcar lá o Vinícius Lorde, marcar o Sanches, marcar o perfil do Cruzeiro, falar assim, vocês têm que valorizar o Rogério. Eu respondo sempre do mesmo jeito, tudo que eu faço por amor. Não ganho nenhum real com isso, muito pelo contrário, eu perco meu tempo com isso, mas eu faço porque eu amo o Uhum. Cruzeiro, eu amo o que eu faço, né? E o Pablo era um cara que amava o Cruzeiro, cara. Nesse 2 de janeiro de 2021, à noite, eu liguei para ele, para falar com ele, Pablo, que loucura, o que você arrumou aí? Ele não tinha voz. Fala, "Sim, poxa, que bacana." Ele não conseguia falar. Ele berrou o dia inteiro, cara, por amor ao Cruzeiro. Exatamente. O Pablito era isso. Eu acho que a torcida precisa usar mais esses exemplos, sabe? Esse exemplo do Papo que a gente está dando, eu acho que assim, é algo que a gente tem que trazer mais para a nossa torcida, esse sentimento de unir mais os torcedores em vez de afastar, de É, tirar. Eu acho que, tipo assim, eu também não vou ser hipócrita, você também deve ter suas escolhas. Tipo assim, tem torcedor que é mais otimista, tem torcedor que é mais pessimista. Eu estresso, qualquer às vezes, um, vendo cara. algumas coisas de torcedor que é muito pessimista e eu não concordo, mas ok, eu respeito. Não é ofendendo, não é porque a pessoa é pessimista que ela é menos cruzeirense que a gente que é muito otimista, vamos dizer Isso assim, é entendeu? pessoal, isso é Exatamente. pessoal, Lucas, não dá pra julgar. Exatamente. Então, assim, a torcida, principalmente nesse momento agora, as coisas estão começando a se ajeitar de novo. O Cruzeiro, hoje, a gente vê uma luz grande no fim do túnel, que há 2 anos atrás não existia. Nenhuma. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa dessa união, que é todo mundo junto. É o que o Ronaldo vem cobrando, essa ideia aí dos 100 mil sócios, dos 50 mil sócios que a gente já bateu, é exatamente nisso. Se a gente tirar esses torcedores, vamos dizer assim, que a galera fala que é modinha, que não vai no estádio, a gente não vai bater essa meta de 100 mil sócios nunca, porque não vai 100 mil torcedores no Mineirão, nem cabe lá 100 mil torcedores, entendeu? Então a galera precisa evoluir, começar a entender essas coisas. Se cada sócio comprasse um ingresso para um jogo, vamos falar aí, Cruzeiro e Sampaio Corrêa, domingo passado. Se cada sócio comprasse um ingresso, já esgotava, né? De 54 mil Uhum. sócios para 60 mil ingressos. Você tira a carga de Sampaio Corrêa aí, que deve ter sido aí de umas 2 mil, deu aí 58 mil, tá beleza? E aí não sobra ingresso para os nossos irmãos de farda que tem a camisa pirata e que estão querendo ir ao estádio igualzinho a Exatamente. gente.